Boa noite, irmãos. Durante este ano, nas quartas de poder, estamos estudando sobre o santuário do lar. Nesta noite, nós vamos estudar sobre o tema o círculo sagrado da família. Embora não possamos nos reunir em nossos templos, mas podemos estar na presença de Deus, mesmo que distantes, podemos usar esses recursos da tecnologia para compartilhar com vocês a mensagem da palavra de Deus. Eu acredito que vocês já se reuniram, já conversaram sobre essa temática, já até oraram juntos, e agora é o momento para nós fazermos uma breve reflexão em cima deste tema, o círculo sagrado da família. Antes, porém, de começar lendo o texto bíblico, eu quero fazer uma breve oração pedindo de Deus a iluminação para podermos compreender a sua mensagem esta noite. Feche seus olhos e me acompanhe na oração. Pai querido, este é o momento em que estamos reunidos, apesar que estamos distantes, mas estamos em tua presença para rogar ao Senhor a tua luz, a tua compreensão, o teu discernimento, para compreendermos a mensagem que o Senhor tem para nós neste momento. Que o Senhor abençoe a cada família que está reunida, que esta família possa sentir paz, possa confiar plenamente na tua providência, principalmente neste momento difícil pelo qual estamos atravessando, e que possamos, Senhor, em meio a tudo isso, compreendemos que o Senhor está no controle e está agindo em favor do teu povo. Perdoa as nossas faltas, os nossos erros, os nossos pecados. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. O texto que eu quero ler para vocês e está aqui na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, o apóstolo escreveu o seguinte: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O círculo sagrado da família é algo que nós precisamos proteger, precisamos cuidar com muita dedicação. O primeiro círculo é o círculo do relacionamento do casal. E o círculo imediato da família é o relacionamento dos pais com os filhos. Este segundo círculo depende muito do primeiro círculo. Se o relacionamento do casal vai bem, é um relacionamento saudável e estabelecido nos princípios de Cristo, o relacionamento familiar tem tudo para ser um ambiente protegido, um ambiente saudável e um ambiente onde Deus reina. No texto que nós acabamos de ler, nós vimos que o apóstolo Pedro mostra claramente que nós fomos chamados a fazer parte de um sacerdócio real. Se nós buscarmos em nossa memória, vamos recordar que no antigo Israel, a tribo de Levi foi consagrada para exercer funções especiais. No entanto, não eram todos os levitas que atuavam como sacerdotes de Deus em seu santuário terrestre. De toda a tribo de Levi, Deus escolheu apenas uma família, de onde sairiam descendentes que se tornariam ministros consagrados, sacerdotes consagrados, para ministrarem em seu santuário terrestre. E esta família foi a família de Arão. Por que será que Deus propositalmente escolheu uma família específica para o sacerdócio? Possivelmente porque esta família tinha as qualificações necessárias e porque Deus sabia que seria muito mais fácil que futuros sacerdotes mantivessem princípios sólidos, sendo de uma família dedicada, e que isso iria preservar que o seu sacerdócio se mantesse consagrado neste mundo. Como diz o texto que acabamos de ler, na primeira carta de Pedro, Deus ainda escolhe famílias para o sacerdócio real, para serem sua propriedade exclusiva e para cumprirem uma missão especial nesses últimos dias. Justamente neste tempo em que o secularismo do mundo está acabando com os valores da família. Deus quer
que as suas famílias sejam restauradas e que as suas famílias cumpram este papel tão significativo. No livro O Lar Adventista, na página 177, Ellen White, a serva do Senhor, escreveu: o círculo do lar deve ser considerado como um sagrado lugar, símbolo do céu. Podemos ter amigos e associações, mas na vida do lar eles não devem interferir. Deve ter-se um forte senso de propriedade, experimentando-se sentimento de tranquilidade, repouso e confiança. Uma das maneiras de desenvolver esse senso de propriedade da família é saber valorizar os relacionamentos na família e equilibrar os relacionamentos familiares com os relacionamentos fora da família, com os amigos, com os colegas, com os conhecidos. Para manter o círculo do lar sagrado e protegido deste contexto de mundo muito hostil, 3 áreas importantes devem ser desenvolvidas em nossa família. A primeira área é a comunicação aberta. Muitas famílias passam por dificuldades no relacionamento simplesmente porque elas não encontram tempo para conversar. Se não encontram, não determinam, não estabelecem tempo para o diálogo. E diálogo é uma coisa que nós precisamos compreender. Não é só você falar. Diálogo implica em você ouvir, e muitas das vezes ouvir mais do que falar. As crianças, os nossos filhos pequenos, eles precisam da atenção dos pais e são muito sensíveis à falta de atenção, que muitas das vezes é demonstrada por falta de diálogo, de conversação com eles. Quando os filhos crescem num ambiente familiar apático, eles acabam se distanciando dos pais e substituindo-os por outros relacionamentos. Em outras palavras, se você, pai e mãe, não conversam com seus filhos abertamente, eles vão conversar abertamente com pessoas de fora da família que muitas das vezes se tornam um risco para a segurança deles e até mesmo para a salvação deles. Os pais precisam encontrar alguns momentos diariamente para se relacionar com cada filho, ouvir o que eles têm a dizer e descobrir seus gostos e sonhos. Eles precisam participar de suas atividades, direcioná-los para bons propósitos e ajudá-los a conquistar seus objetivos. Quando os pais tomam tempo, isso está comprovado, a família se torna um ambiente de segurança. A segunda área que nós precisamos cuidar na família é a cultura familiar, ou seja, regras, dinâmicas de princípios e valores estabelecidos na palavra de Deus precisam se tornar bem claros. E isso é mais fácil de ser alcançado sem a interferência de pessoas externas do ambiente familiar. Quando os filhos sabem que em seu lar algumas atividades elas são praticadas por questão de princípios e valores que estão estabelecidos em Deus, fica mais fácil dos filhos aceitarem por que eles são diferentes de alguns amiguinhos e colegas fora do seu círculo e do seu ambiente familiar. Então, essa cultura da família se torna uma proteção ao seu redor. E devemos considerar que, nas circunstâncias mais adversas, os pais podem ficar tranquilos quanto ao comportamento dos filhos quando desenvolverem neles essa cultura familiar de princípios, regras e valores estabelecidos em Deus ou na sua palavra. E a terceira e última área que nós devemos cuidar em nossa família é o equilíbrio no relacionamento com as pessoas fora do nosso ambiente familiar. Algumas famílias perdem preciosas oportunidades de abrir as portas do seu lar para abençoar outras pessoas, simplesmente porque elas não querem compartilhar o que têm ou para não terem o trabalho de sair da sua rotina para ajudar o próximo. Ellen White, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 6, na página 344, faz uma advertência para nós não sermos uma família fechada em nós mesmos, impedindo que outros conheçam o que nós conhecemos de Deus. Olha a advertência da serva do Senhor.
Ela diz: Deus se desagrada com o interesse egoísta tantas vezes manifestado pelo sentimento de eu e minha família. Toda família que manifesta esse espírito necessita converter-se aos princípios manifestados na vida de Cristo. Os que se fecham em si mesmos, que não estão dispostos a se incomodar para dar hospedagem, perdem muitas bênçãos. Esse equilíbrio será um fruto natural dos pais, quando eles entenderem a missão de Deus para a família e sua importância como ferramenta na pregação do Evangelho. Quando a família respeita os círculos internos e desempenha devidamente suas funções no círculo familiar, esta família se fortalece e se prepara para servir aqueles que estão lá fora. Eu gostaria então de terminar dando algumas sugestões de atividades que você e sua família podem fazer para influenciar outras pessoas, para abrir esta porta do lado de vocês e atrair pessoas para que conheçam o Cristo que nós conhecemos. Uma dessas atividades que vão ajudar bastante a sua família a se tornar equilibrada e protegida neste mundo e ser uma boa influência para outros são os cultos que realizamos, os cultos especiais que podemos realizar em nosso lar, como o pequeno grupo. São boas oportunidades para se alcançar outras pessoas. Lembrando sempre de incluir os filhos nas atividades e, de preferência, que essas reuniões sejam realizadas no próprio lar para evitar influências negativas de outros ambientes. Outra atividade que sua família pode realizar são alguns projetos missionários. Projetos simples, como visitas missionárias na comunidade, ou talvez alguns projetos até mais ousados, como uma viagem missionária. Isso estreita a nossa aproximação com amigos e outras famílias. Uma outra atividade muito apropriada é a recreação. A família pode convidar amigos para participar de piqueniques, de atividades recreativas saudáveis, de um passeio, de um momento de lazer e usar esses momentos para refrigério e até mesmo para testemunhar de Cristo. E por último, você ainda pode receber no seu lar alguns convidados. O simples fato de a família convidar alguém para participar de uma refeição no lar, de um lanche, pode ser tão transformador e pode ser algo que vai aproximar aquelas pessoas que nós conhecemos de um testemunho verdadeiro cristão de nossa parte. Ellen White, escrevendo no livro A Ciência do Bom Viver, na página 354, aconselha: nossas simpatias devem transbordar para além de nossa personalidade e do círculo de nossa família. Há preciosas oportunidades para os que desejam fazer de seu lar uma bênção para outros. A influência social é uma força maravilhosa. Se queremos, podemos nos valer dela para auxiliar aqueles que nos rodeiam. Queridos irmãos, queridas famílias, Deus deseja que em seu lar o sacerdócio real seja desenvolvido. Ele deseja que cada família seja participante do seu ministério aqui na terra, da sua obra e também da sua natureza. Ele deseja que primeiro ocorra uma transformação dentro do lar para que ele se torne uma testemunha para os que estão lá fora. Lembremos-nos de que a família bem ordenada é o melhor testemunho que pode ser dado. Por isso, eu quero convidar você a entregar sua família a Deus hoje e pedir que Ele lhe ajude a mudar o que precisa ser mudado dentro da sua casa. Pedir que Ele lhe ajude a dar prioridade aos seus filhos e desejar ver a sua salvação, para que todos nós possamos chegar ao céu, possamos um dia dizer para o Pai: eis aqui os filhos que o Senhor nos deu. Que Deus te abençoe e que possamos ser este sacerdócio real.